E se você é apaixonado por fundo imobiliário, assim como eu, você com certeza já pesquisou aqueles fundos mais baratinhos, aqueles fundos que são mais acessíveis principalmente para quem está começando a investir, que são aqueles fundos que custam apenas R$10. Alguns custam até menos ainda do que R$10, como é no caso do VGHF11, do Valora Hedge Fund. Hoje ele está custando aproximadamente R$9 e é um dos fundos imobiliários que mais paga dividendo desde a sua criação. Então é um fundo que custa extremamente barato e também é um fundo que paga muito dividendo. E por isso muitas pessoas acabam procurando por ele. Mas você sabe realmente o que tem dentro desse fundo? E é aquilo que eu sempre digo. Tudo na vida tem um risco. O que você precisa é saber desse risco e saber como controlar ele. E esse vídeo aqui são informações básicas. Então, se você está pensando em comprar o VGHF11, você precisa assistir esse vídeo até o final. E se você tem ele e não conhece essas informações que eu vou estar falando, tome muito cuidado, porque você vai perder dinheiro cedo ou tarde. Vai ser mais uma questão de tempo do que se, tá legal? Mas agora, se você não conhece o canal, eu convido você a se inscrever. Aqui no canal Você Dividendos nós falamos sempre sobre fundos imobiliários e ações e dividendos, então o próprio nome já diz. Agora vamos deixar de enrolação porque tempo é dinheiro e vamos ver a primeira coisa ali que a gente tem que estar sempre vendo, o preço atual do VGHF11. Hoje, o VGHF11 está custando aí na casa dos seus 9,5, tá? Lembrando que não é um produto de renda variável, então o seu preço acaba oscilando de acordo com a oferta e a demanda. Só que quando você pega, olha aqui para o último ano dele, ele tá com uma queda de 12 centavos ou 1,31. Preste muita atenção nessas quedas, tá? Porque quando a gente abre uma queda que um pouco maior desde o seu IPO, tem uma queda de 91 centavos. Muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas está caindo apenas 91 centavos. E é aí que você se engana. Quando você transforma esses 91 centavos em porcentagem, é uma queda ali relativamente grande, o que acaba trazendo oportunidade para você estar entrando no fundo, se você estava procurando. E você também sempre deve lembrar que a queda em comparação ao seu dividendo. Como assim que você não está entendendo o que eu sei? Então imagine só, caiu 91 centavos, só que quanto que de dividendo o fundo está pagando? Ah, ele está pagando 10 centavos. Então, o que isso significa? Não caiu apenas 90 centavos. Significa que você vai perder quase que 9 meses de dividendos de 10 centavos para conseguir colocar o preço da cota que você pagou nele no 0 a 0. Então, você sempre tem que fazer esse tipo de comparação, porque quando você olha para esse fundo de base 10, muitas pessoas podem ali acabar caindo no conto do vigário. Então, vocês precisam tomar muito cuidado com isso, tá legal? O segundo ponto é os dividendos dele, tá? Então, se você pegar e observar, você vai ver que ele tá pagando em torno de 10 centavos, tem mês que ele pagou 9, porém já teve mês que ele pagou mais de 18 centavos. Então, é um fundo que paga muito, tá? Então, se você está procurando um fundo imobiliário que tem ali um retorno lá em cima, é o VGHF. Só que você precisa se lembrar de uma coisa. Quando tem um retorno acima da média, provavelmente o risco é acima da média. Então, tome bastante cuidado com isso, que quando a gente ver o relatório gerencial do VGHF11, você vai ver ali o porquê que ele acaba ali oscilando tanto o seu preço como os seus dividendos. E tudo isso faz parte da estratégia do fundo. Algumas pessoas vão gostar e outras pessoas não vão gostar. Vai depender muito do seu perfil de investidor e da sua experiência. Então, conheço muitas pessoas que têm muitas cotas do VGHF11 e se sente confortável. E conheço pessoas que começaram a comprar ele e acabou caindo um pouco o seu dividendo e as pessoas agora começam a falar mal dele. Então, não é uma questão de gostar ou não, é uma questão de você conhecer e saber os seus riscos e as suas vantagens. Lembrando que no último ano ele pagou quase que 15% de dividendo. Então é um fundo que paga mais do que a Selic, tá? Historicamente, desde quando ele nasceu, ele sempre pagou mais do que a Selic, desconsiderando principalmente os 3 primeiros meses, tá? Porque quando o fundo nasce, ele leva um tempinho ali para conseguir fazer as alocações que ele conseguiu captar com o dinheiro. E agora vamos para o relatório gerencial. E eu não vou gravar aqui, tá, todos os detalhes do relatório gerencial, porque se você quer comprar ele, você deveria estar acompanhando. Porque ali o gestor vai falar um pouco mais sobre o fundo, como que anda, quais são as dificuldades e as vantagens do VGHF11. Só que eu gostaria de mostrar aqui para vocês uma coisa extremamente importante, tá? Que é do que? Qual a alocação do VGHF? Porque o VGHF é um fundo ali de alguns milhões de reais, então ele não está alocado em um único ativo. E como que está essa alocação?
Primeiramente, 63% dele está em CRIs, tá? E a segunda parte ali maior do seu patrimônio líquido, que é de 25%, está em fundos imobiliários. Então, basicamente, o fundo ele investe tanto em certificado de recebíveis imobiliários, que é a parte de recebíveis, tá? De dívida do setor imobiliário, e também tem uma boa parcela em outros fundos imobiliários. Mas, Gabriel, isso é uma vantagem, é uma desvantagem? Vai depender muito, tá? Vai depender de como que o gestor lida e de como ali é a estratégia do fundo, porque isso pode dar muito bom, como pode dar muito ruim. Porém, ele não tem somente isso, tá? Então, ele tem 6% ali de FDIC e também tem ação e também tem SPI. E o que isso acaba acontecendo? Você vê aqui que a alocação por estratégia dele aqui um pouquinho mais para baixo, que ele mostra com mais detalhes. Então, cerca de 73% do fundo imobiliário é focado em renda mensal, porque se ele não tem renda mensal, primeiramente ele não tem dividendo. E esses outros 22% é uma estratégia um pouco mais arriscada, que é aí que quando a estratégia do fundo começa a se encaixar, começa a dar bom, é que vai dar um retorno gigantesco para o cotista. Tanto ali com algumas artimanhas que você consegue fazer com esses FIIs que ele tem em carteira hoje, como com ações, como com FDIC. Então, são produtos ali relativamente mais arriscados, comparado aos fundos imobiliários, só que isso pode dar muito bom, o que pode elevar o dividendo do EVGHF11 lá em cima. Só que também existe a possibilidade disso não acontecer, de que ir mal a estratégia do fundo, e com isso vai acabar impactando demais nos dividendos do VGHF. Então tenha sempre isso em mente. E uma outra parte aqui que é a alocação por indexadores dos CRIs, tá? Você vê que a grande parte dele tá com IPCA e a outra parte com IPCA apenas variação positiva. Então você precisa lembrar sempre disso daqui. Quando o IPCA está subindo, é muito bom para o VGHF, porque ele vai ganhar mais dinheiro, ganhando mais dinheiro ele distribui mais. E quando o IPCA começa a cair, o VGHF11 vai ganhar menos dinheiro. Com ele ganhando menos dinheiro, você vai receber menos dinheiro. Então você também precisa ter isso sempre em mente. Porque se você investe aí pensando no IGPM, por exemplo, você não vai estar comprando um fundo que tecnicamente faz sentido para você, porque é um fundo mais focado em IPCA e um pouquinho aqui de apenas 19% em CDI, tá? Porém, a grande parte dele está em IPCA. Agora, a minha opinião, o fundo vem mostrando excelentes resultados. Mesmo quando aconteceu a deflação, o fundo conseguiu manter bons dividendos em comparação aos seus pares. Mesmo quando o fundo estava lá no auge, ele conseguiu aproveitar muito bem disso. Porém, é um fundo que tem certos riscos. Então, vai depender muito da sua carteira de investimento. Então, se você está procurando algum fundo imobiliário que paga mais, que tem um risco mais, então esse pode ser o caso para você. Só que agora, se você está procurando um fundo imobiliário ali mais seguro, com certeza não é o caso do VGHF11. Lembrando que tudo vai depender da estratégia aí de como que o gestor vai estar desempenhando, porque eu estou falando aqui apenas algumas informações básicas. Você precisa acompanhar realmente de fato ao longo dos meses o relatório gerencial. Porque o fundo tem um grande potencial, como já pagou excelentes dividendos? Sim, porém você sempre precisa tomar cuidado. Nunca aloque 100% do seu dinheiro em um único fundo imobiliário e sempre diversifique em outros setores, não somente de CRIs. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e comenta aqui para mim saber se você já conhecia essas informações do VGHF11, porque elas são bem básicas, hein? Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.